Olá pessoal, hoje eu estarei fazendo a última live do ano de 2022 e estarei fazendo com Indros Felipe, ele que é parceiro aqui do Live Entrevista e também do canal Cipuada Nordestina. Então essa nossa live hoje será sobre o cenário político de Santa Rita. Salatiel, boa noite, um abraço, Tiel. Hoje nossa live é com Indros Felipe e nós vamos estar falando sobre a política de Santa Rita. Norma, boa noite, um abraço. Norma que é de Bezerros. Então a gente vai fazer uma análise de qual o desempenho dos políticos de Santa Rita aqui no ano de 2022. Quais são as perspectivas para 2023? Então nós faremos esse apanhado do cenário político aqui de Santa Rita de 2022 e as expectativas para 2023, já pensando em 2024. Vi Pereira, boa noite, seja bem-vinda. Aguardando só a presença do meu candidato, que já chegou. Boa noite, Arlindo. Tudo bem? Tudo bem, Idris? Tá me escutando bem? Tá sim, tá sim. Boa noite a toda a audiência do Cipuada Nordestina aí. Idris, dá uma boa noite à professora Alexandre, que está nos acompanhando. Idris, eu quero te agradecer demais, mais uma vez, por estar aqui, se dispôs a conversar com a gente, comigo e com o pessoal que nos acompanha. E eu quero passar para o público, também fazer um agradecimento ao público e a você, especialmente, você faz parte do canal Cipuada Nordestina. Mandar um abraço para o Alisson Gomes, o vereador Alisson Gomes, que esse ano eu tinha uma meta de chegar o canal Cipuada Nordestina atingir 700 inscritos. E eu cumpri essa meta. O canal Cipuada Nordestina hoje está com 700 inscritos. E assim eu espero que cada vez mais, com essa divulgação, com pessoas como você que ajuda o canal, a gente crescer cada vez mais e vamos traçar novas metas para 2023. Então, você sabe, você faz parte desse crescimento, tanto meu, assim, de conhecimento político, como também de próprio crescimento, tanto do lado de entrevista, como do canal Cipuada Nordestina. Então, aqui de público, eu quero fazer um agradecimento a você e aquelas pessoas que estão inscritas no canal. Obrigado, Arlindo. É um prazer. A gente está aqui pelo terceiro ano seguido, encerrando a temporada do ano de entrevistas aqui. Né? Quero agradecer a todos os amigos que sempre têm acompanhado. Aproveitar e mandar os parabéns à professora Alessandra pelo segundo ano consecutivo aí, eleita uma das melhores do ano, né? Um abraço também ao vereador Alisson Gomes também, sempre tem acompanhado também. É uma pessoa muito ativa na atuação política da nossa cidade, tem feito uma diferença dentro da nossa Câmara. E há tantos outros amigos e amigas e parceiras desse canal que você tem a vida longa, propagando aí não só a cultura nordestina, mas trazendo conhecimento político à população e debatendo os mais diversos temas urgentes para a sociedade atual, né? Seu canal é um pioneiro nesse segmento. Muitos começaram, acabaram, né? Outros lançam, dura 2, 3 meses, mas você está aqui já há 3 anos consecutivos e semanalmente, né? Fielmente, todas as semanas aqui. É um patrimônio já cultural da nossa cidade, o Cipuada Nordestina. Isso, então o Cipuada Nordestina não pode fugir à sua essência, à sua alma, que também é algo política. E vamos para os moídos políticos. Na verdade, eu falei contigo, a gente vai falar um pouquinho sobre 2022. E o nosso foco vai ser Santa Rita. Então vamos focar aqui em Santa Rita, futuramente, quem sabe, a gente faz outra live com um cenário mais ampliado. Mas como nós somos aqui da terrinha das águas minerais, aqui a gente vai falar um pouco sobre
sobre Santa Rita. E eu já vou te perguntando, José, que análise você faz da administração Panta em 2022? A administração Panta, nesse final de ano, né, no ano de 2022, ela dá um avanço em obras estruturais. Isso é inegável. Né? Quem tentar apagar isso está justamente cometendo até um suicídio intelectual. Mas houve, sim, grandes avanços dentro da questão de infraestrutura da cidade. A prefeitura atendeu gargalos antigos de demandas, né, como calçamentos de ruas que outrora eram esquecidas por outra administração, implantou uma cultura de fazer o esgotamento dessas ruas antes de calçá-las. Antigamente você jogava ali o paralelepípedo, depois tem que quebrar tudo de novo para fazer escoamento, né? Tem procurado sanar um problema que é de décadas dentro do conjunto de Tiberí 2, que é justamente a inundação da Avenida Conde. Quando chovia, você tinha praticamente um cenário de mangue dentro daquela avenida, né? Tivemos também, além do avanço estrutural, uma ampliação de articulação política muito grande da administração pública municipal, né? Com o avanço da candidatura da deputada, interiorizou o nome, publicizou o nome de Santa Rita também para toda a Paraíba, né? Houve um troca-troca de cadeiras muito grande dentro da administração nesse último ano para acomodar, né, os seus ideários políticos, fazer seus agrados e também mexer as peças. Então foi algo bem estratégico, bem articulado e que não podemos negar que foi exitoso, senão não tinha conseguido dar uma vitória, indo em contra todos os prognósticos das análises políticas que foram levantadas, né? Peca ainda, a gestão municipal peca ainda muito em duas coisas essenciais, que é a saúde e a educação, né? A educação é bastante sucateada, né? Vemos hoje a escola cívico-militar, que ela é pautada apenas numa questão de marketing, mas com seu funcionamento quase inoperante, e agora esse ano, aí, como uma das políticas do governo federal é acabar com as escolas cívicas, então ela vai levar o seu golpe de misericórdia agora em 2023, mas ela já vem sendo sufocada nesse ano, né? Indo em contra todo o marketing, mas se você conversar com cada pai, com cada aluno, a insatisfação é grande. Na saúde ainda peca pela falta da informatização, de equipamentos, desde um simples computador na Secretaria de Atendimento, a outras, né? A Clínica da Mulher de Tiberí 2 mesmo, funciona numa inoperacionalidade muito grande, né? Então, assim, são esses gargalos ainda que precisam ser sanados, enquanto houve grandes avanços na infraestrutura, na articulação política, nas políticas de assistência sociais, que deu uma caminhada, um avanço maior. E isso é percebido, Arlindo, porque muitas dessas secretarias deixaram de serem sequestradas por algumas figuras políticas tradicionais da cidade, e sequestraram essas secretarias e tornaram elas inoperantes. Então, com essa queda, com as quebras das pactuações políticas, fizeram com que eles perdessem essa secretaria e aí conseguissem o trabalho até fluir, né? Então, existem esses gargalos e existem esses avanços na administração pública municipal em 2022. Mandar um abraço para a Raine Bron, que é cantor, Ismael Luiz, está nos acompanhando, para Maria Deleuza, que é minha cunhada, para Paulo Caboclo, que é meu irmão, que está lá em Araruama, no Rio de Janeiro, e Simone Alves também, quero mandar um abraço para todas essas pessoas. Idris, e o desempenho da nossa Câmara Municipal? A Câmara Municipal teve o desempenho mais frustrante de todos os anos, né? Assim, foi claro para a gente que acompanha o dia a dia político da Câmara, né? Que essa situação dela ter estado em estado remoto dificultou demais, né? Foi um ano em que a Câmara se afundou em diversas denúncias, em vazamentos de contínuo, né? A cada 3 meses tínhamos aí um áudio escabroso vindo, né? Principalmente da presidência da Câmara, que assim, de largo, com larga folga, nada com a pessoa, mas assim, a atuação trabalhística dele, do presidente da Câmara, que foi uma das piores presidências das câmaras dos últimos anos.
Não sei se pelo seu limitado poder de articulação, sua limitada expressão intelectual, que é visível, né? Você pode ser um bom político, pode ser um bom populacho, mas intelectualmente pode ser medíocre, né? E isso é refletido nas pautas, nas apresentações da Câmara. E aí a gente teve justamente uma queda de qualidade estrondosa. Uma Câmara que vinha se destacando nos últimos anos, com um grande número de propositoras, uma Câmara que vinha bastante operante, bastante combatente, apesar de ter seus lados, apesar de expressamente nos cafés da manhã dos prefeitos ser determinado que não se vota em quem é oposição, mas era uma Câmara que tentava agradar as pessoas, né? E aí, esse ano, ela teve uma produção de largamente medíocre, né? Assim, com poucas ações significativas. E contribuiu à reforma, os sucessivos escândalos, contribuiu à falta de uma sede, contribuiu pela falta da participação popular, que não fica sem ter como cobrar presencialmente seus representantes, e aí resulta justamente em um dos trabalhos mais medíocres, né? Só não chega ao nível da nossa legislatura anterior, né, foi na primeira gestão Panta, né, aqueles 2 biênios de Câmara, foi bastante medíocre, só não chega por conta ainda do nível e do arcabouço de cada um dos vereadores, né? Mas foi de produção horrível mesmo, nada significativo. Mandar um abraço para o Marco Eduardo, que está nos acompanhando, para a Thalina, e para a nossa amiga Luciana Coxinha, do De Frente com Coxinha também, que já ficou com um grande programa aqui na Paraíba. Luciana, você sabe o carinho que eu tenho por você, e só torço por cada vez mais seu sucesso. Então, um abraço para a Luciana Coxinha e esse 2023 que venha com muito sucesso para você, Luciana. Verdade, um podcast que atingiu o padrão de televisão. Hoje é um dos de alta qualidade mesmo. Ô, Ives, então, quando você fala dessa inoperância, então, da inoperância da Câmara no todo, você também compartilha comigo que essa reforma e a não pressão, que a pressão mínima possível de pessoas estando ali assistindo, contribuiu com essa baixa produção, ou a nossa Câmara também é aquém disso, então a reforma apenas contribuiu com um pouco? Exatamente. A falta da pressão da presença do pessoal, né, assim, descaracteriza muito aquilo que deveria ser a casa do povo, né? Então, sem o instrumento da participação do cidadão, no mínimo possível, indo lá, facilita muito, né? E aí, somado a isso, essa reforma, né? Claro, é visível que não há um interesse de que essa reforma ela se conclua o mais rápido possível, porque, quanto ela é postergada, ela mantém o afastamento da Câmara em um momento delicado, tentando preservar a situação política dos vereadores, né, para que eles não venham ser desgastados, né, e isso faz com que favoreça justamente a continuidade de algumas políticas, né, que amarraram a Câmara. Hoje a nossa Câmara Municipal está amarrada, sem muito o que fazer, porque ela tem que atender os direitos políticos do prefeito. Basta ver assim, o modo como foi lidado a campanha dos deputados federais e estaduais. Né? O prefeito organizava o café da manhã, chamava a galera, a turma mal abria a boca e ele dizia, olha aqui, ó, isso aqui são meus vereadores, eles estão comigo. O cara não tinha direito de dizer um ai, mas estava vendido no silêncio para todo mundo. Aí isso aí ele já vendia para o próximo que vinha, olha aqui, ó, isso aqui são meus vereadores, aqui ó, que você tem. E ninguém falava nada. Para você ver a subveniência política que chegou à Câmara, né? Então, assim, é possível ainda mudar esse quadro? Mas não é confortável se manter nele. Porque isso faz com que a grande parte dos vereadores não se desgaste politicamente e sofrendo alguma pressão popular, né? Diante dessa insatisfação, que a população tem percebido essa insatisfação. O vereador Alisson Gomes está convidando a todos para no próximo dia 1º de janeiro de 2023, às 10 horas na Câmara Municipal de Santa Rita, para a posse da nova mesa diretora. Então, dá a entender que já funcionará na Câmara com a reforma, então não deixa bem claro isso. O pessoal vereador esclarecer se falta na Câmara uma reforma ou não, mas ele está convidando a todos. É importante
até que a população participe, não só a gente que trabalha com a análise política, com o jornalismo, né? A galera que hoje faz a educação política da cidade, participe também, juntamente com os populares também, porque é um biênio aí que promete, né? Ter uma grande virada de chave, e agora que as peças estão consolidadas, depois do jogo político paraibano, a nível paraibano, acredito que agora a articulação vai ser bem maior, né? Alisson respondeu aqui, vai ser na Câmara Municipal de Santa Rita mesmo. Então já é uma sinalização bacana para a gente ver e acompanhar já os trabalhos já pessoalmente. Uma grande atitude de transparência já dessa nova Câmara que está aí para surgir nos próximos biênios. Oi, Idris, como você vê a falta de macros projetos? Eu vejo aqui em Santa Rita uma ausência, uma falta de projetos dos vereadores que venham a beneficiar toda a população. Quando eu fui à Câmara e assisti a algumas sessões, praticamente o que se vê é a aprovação de demandas que poderiam ser enviadas diretamente às secretarias. Eu não vi nenhum grande projeto, peço desculpa se teve algum grande projeto que prol de toda a população, o vereador Alisson está nos assistindo, ele coloque aí se teve algum projeto, então foi aprovado, mas eu vejo a falta de mais projetos macros que venham a beneficiar toda a população. Tu também tem essa mesma percepção, Inês? Existe ainda uma ausência muito grande. Apesar de eu acompanho de perto 3 grandes câmaras, né? Eu acompanho o Cruz do Espírito Santo, acompanho o Bahia e acompanho Santa Rita. E assim, por força de ser capital, também acompanho muito da de João Pessoa, né? Tirando João Pessoa, porque é capital, ela tem de lá que saem os grandes nomes políticos, né? De atuação para deputados federais, estaduais, né? E justamente a nossa Câmara de Santa Rita ela ainda é bastante avançada na questão de propositura, né? Você olha hoje, Bahia, sobre o biênio de Noquinha, foi uma completa negação. Ela era uma Câmara que se limitava apenas a solicitar capinagem e troca de lâmpada. Isso é uma cidade como Bahia, que ela está entre 2 grandes potências, que é Santa Rita e João Pessoa. Então, ela se comporta como uma Câmara de Cruz do Espírito Santo que tem esses tipos de propositura. É admissível até Cruz do Espírito Santo, porque grande parte é uma população rural, existe demanda de perfuração de poços, né, de ambulância, mas uma Câmara como Bahia chegar a esse nível, e aí a gente, quando compara, puxa para Santa Rita, tem grandes avanços de proposituras. Tem proposituras dentro do aspecto social, né, dentro do aspecto educacional, dentro do espectro administrativo. O que acontece é que grande parte dessas proposituras que chegam a ser aprovadas, elas ficam apenas na seara de leis, elas não se concretizam, né? Elas não se concretizam justamente porque uma política pública, por si só, pela regulação, ela não se dá, né? E aí a impressão que a gente tem é que não se chegou a nada de grande aporte à população, como você coloca. Justamente porque não é só fazer a lei, e aí eu até entendo que aí termina a limitação do Poder Legislativo, teria que haver o interesse do Executivo, mas o Executivo não faz com que a roda gire daquilo que é proposto e aprovado para não empoderar a Câmara Municipal e nem fazer com isso que os vereadores que uma vez propõem, eles comecem a se destacar politicamente mais do que as cabeças de chave do Executivo, né? Então, muita coisa dessa termina morrendo na mesa da lei, né? Depois que ela é efetivada, promulgada, morre no Diário Oficial. Mandar um abraço para o jornalista Marcos Cavalcante, que está nos acompanhando. Para Fernando Dutra, que recentemente lançou um livro, que é professor de História também. E para o Santa Rita TV, que também está nos acompanhando. Mas quando você fala de todos eles, quando você fala dessa questão dos projetos praticamente serem leis mortas, não cabe também ao vereador uma divulgação massiva desse projeto e cobrar e mostrar à população que esse projeto existe? Existe uma carência muito grande ainda de publicidade, né? Muito tem se avançado através de cada um que tem colocado isso, né?
mas ainda existe essa carência de publicidade. A gente vê, colocar em campo aquilo que realmente está acontecendo. Uma alternativa muito grande é a prestação de conta que os representantes fazem através de podcasts, através de folders, nas suas redes, né? Ter esse segmento de publicidade mais aberto, já que existe essa carência e essa limitação da Câmara, né? Então, assim, Alisson até traz um dado bastante interessante aí, que em 2021 e 2022, né? Ele foi um dos vereadores com maior número de propositura. Então, você observa, assim, pessoas como Alisson Gomes têm sido atuante, têm cumprido o papel. O que tem acontecido hoje em dia, justamente, é a publicidade dessas proposituras. E isso eu falo de uma maneira geral, de todos aqueles que compõem hoje a casa, né? Eu sei que esse ano foi um ano que praticamente foi esburacado, porque muitos vereadores tiveram que se manter, né, entre a sua campanha eleitoral para deputado, a sua campanha eleitoral de base, e também tiveram que se debruçar com isso aí também dentro da questão da sua atuação, né? E aí, quando você está com tanta coisa dividida dessa maneira, você não termina fazendo uma propositura que ela tenha uma relevância e que exija esse tipo de publicidade, porque você pegou toda a energia que deveria estar fazendo essa publicidade para que as pessoas da cidade consigam entender o que está acontecendo, você direcionou para a campanha eleitoral. E aí, por isso que mina, muitas vezes, você chegar à população e dizer: fulano, você sabe o que a Câmara fez esse ano? Você sabe o que o governo municipal fez esse ano? Você sabe qual foram os avanços de Santa Rita esse ano? Muita gente não consegue, né? Por conta da limitação cultural, por conta da limitação de colocar-se sempre à frente do que está acontecendo no cenário político, que interfere na vida deles, e também porque justamente o sistema, né, da Câmara Municipal não privilegia a publicidade dos fatos, né? Quero mandar um abraço para a Hermínio, que está nos acompanhando, para Antônio Freire e Fábio de Jair, lá do Egílio Gourmet, que está nos acompanhando. Mandar um abraço a todos vocês. Índios, você quando fala dessa questão da publicidade, e uma das formas de publicidade são as redes sociais, são projetos como esse meu do Live Entrevista, que as pessoas, que os políticos podem levar o seu trabalho. Só que eu percebo aqui em Santa Rita uma covardia, eu vou chamar de covardia, da maioria da nossa classe política. Porque a grande maioria, eu já convidei para vir para cá, para a gente conversar. Eu não tenho lado, já deixei bem claro que eu não tenho lado. O político, o meu convidado, ele apenas vai expor o que ele fez, o que ele não fez. Em algum momento eu posso algumas contestações. Mas eu sinto essa dificuldade e essa covardia de grande parte dos nossos políticos de se apresentar ao público. O Live Entrevista está aberto a todos eles. Eu já convidei a grande maioria deles. E eles se negam a isso. Então, eu acho que também é uma covardia desses políticos que se escondem e não divulgam o que realmente eles estão fazendo ou muitos não estão fazendo. E isso faz com que a pessoa fique num estado de acomodismo, né? Porque como ele não tem como prestar conta a ninguém, isso aí faz com que justamente ele não leva uma expectativa muito grande, né? Infelizmente, a classe política da Ilha de Santa Rita, e não é a grande maioria, mas uma parte, ela ainda vive muito dentro da questão do ego, né? Então, esse ego faz com que ele acredite: não preciso fazer uma prestação de serviço às pessoas, eu não preciso estar fazendo o meu ciclo como entre os blogs, entre a parte de comunicação da cidade. É muito difícil e isso faz com que a gente, hoje, Santa Rita, tem um grande número de jornalistas, radialistas, locutores, blogueiros, né? Não conseguem conseguir até o contato com essas pessoas. Isso faz com que eles terminem minando a publicidade das proposituras, né? E aí, por que isso acontece? Porque a grande maioria deles não querem publicidade e não querem conversar com a população, né? Então, tanto que quando você abre um espaço como o seu aqui, Arlindo,
né? A gente consegue, no final de semana, claro que aqui ao vivo ninguém consegue, mas vocês conseguem em 2, 3, 4 dias, 150, 170 pessoas e vai crescendo 200, 300 pessoas. E as pessoas participam, estão assistindo, porque existe essa escassez de informação, né? E eu queria muito mais que as pessoas envolvessem. Você vai para João Pessoa, não, é outra dinâmica. Você vai em Bahia, é outra dinâmica. Então, o político em Bahia, em Santa Rita, em João Pessoa, ele vai no espaço do jornalista de oposição, vai no espaço do jornalista de situação, ele quer justamente estar no mapa. E isso é bom, porque vai construindo a campanha dele para que quando ele chegar para vereador, quando ele chegar para deputado, ele já está justamente próximo à população, porque ele está ali tendo essa relação, né? Então, precisa ainda construir isso ainda em Santa Rita. Mandar um abraço para a Nalda Geração, para o Mira, também está nos acompanhando. Ele está dando boa noite, que Deus nos abençoe. Para você também, meu amigo. E o vereador Alisson Gomes já se dispôs em 2023 a gente conversar. E com certeza, Alisson, eu farei o convite para a gente conversar. Você sempre foi solícito, né, nessa questão de quando teve tempo. O Cássio Barbosa está nos apoiando também, mesmo nos momentos mais difíceis de pressão, ele esteve aqui, expôs o que ele pensava. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o papel do lado entrevista, que é exatamente levar o que as pessoas pensam. E falar alguma coisa, Edilson? A gente percebe justamente isso, né? Tem uma grande parte de vereadores que eles têm feito esse circuito na grande mídia de Santa Rita, e isso tem sido bacana, né? A gente vê como Josivaldo, a gente tem feito Alisson, né? A gente tem feito Cássio. Então, eles têm feito muitas vezes esse grande circuito dentro de Santa Rita, e isso tem sido bacana, porque tem aproveitado a população a ficar mais próximo e entender cada um deles o trabalho, a realização. Na Edson também tem feito um trabalho de publicidade incrível, assim, dentro. Ele é pioneiro dentro dessa área, dentro da nossa cidade. Por que é pioneiro nisso? Porque muita gente ficava dentro da bolha, e ele transpôs isso, né? Ele abre a caixa de perguntas, tem aquele tec-a-tec com a população, e isso é muito bacana, né? Isso até agrega até a fala que Marcos Cavalcante colocou, né? Que ele disse que, infelizmente, a Câmara de Santa Rita, ele tem poucos legislativos que honram o nome da cidade, né? Ele coloca isso aí. E isso faz com que a nossa cidade não pode ter um porte resumido a requerimento de solicitação de lâmpada, né? Isso é verdade. Então, a gente tem uma cidade que ela tem um potencial incrível, e a gente tem aí uma oportunidade de ter requerimentos de envergaduras muito bom. Por exemplo, eu sinto muito aqui, para fechar essa minha fala, sinto muita falta de requerimentos voltados ao patrimônio, à preservação do nosso patrimônio histórico, sabe? Sim. A gente tem nada voltado a isso aí. Então, por exemplo, a própria praça que fica em frente à Câmara, ela é abandonada. Então, assim, não existe ainda parcerias privadas no IPAM ou alguma coisa dessa maneira para que a gente possa consolidar o nosso circuito turístico aqui, né? É isso que eu sinto também, muita falta nesse sentido. Mandar um abraço para o pastor Josivaldo, filho também está nos acompanhando. Eles já começaram a soltar os balões de ensaio com os possíveis candidatos da situação. Aí eu vou citar a Edilene, que é a secretária de Educação, o Rafael Gomes, chefe do gabinete, o Wendel, Raulino, só balões de ensaio em algumas situações, algumas páginas voltadas a um determinado possível candidato. Mas a escolha dos pantas fugirá de alguém próximo ou até familiar? Eu acredito que ele vai terminar caindo dentro daquela questão de Luciano, né? Luciano Cartacho, que segurou tanto, no final colocou uma pessoa que não tinha um cacife suficiente, né? Mas eu acredito agora, vislumbrando possíveis nomes, acredito que não tem nenhum consolidado. Quem tiver é mentira, né? Porque justamente não existe ainda nada consolidado ainda. Ainda existe uma concentração ao redor da construção do nome da deputada, né? Para que venha
fazer esse primeiro ano de legislatura. Eu vejo muito, e aí dentro do espectro político da cidade, do pessoal, há uma projeção muito grande do filho dele nos últimos meses, né? É um rapaz que dentro da Constituição Federal já tem, assim, já para desenhar uma Câmara Municipal ou alguma coisa. Então, ele tem colocado muito o filho à frente nos últimos tempos, nos últimos meses. Você pode ver na questão da publicidade pessoal dele, da esposa, a presença marcante, né, do filho, principalmente em primeiro plano, nas imagens, falando, desarticulando já ali. Então, está sendo ali uma pessoa que está sendo fervida para justamente atuar politicamente nisso, apesar de que a família não vai poder mais estar atuando, né? Porque é algo que a lei eleitoral proíbe. Mas, Arlindo, a gente está vivendo tempos jurídicos tão estranhos, né? Se a gente vivesse em épocas normais, a gente até poderia apostar alguma coisa, mas politicamente, juridicamente, hoje o Brasil ele vive hoje uma inconstância tão grande que tudo é possível. Não estou duvidando mais nada agora, desde que seja para alguma conveniência política. Então, hoje a lei eleitoral hoje praticamente ela está sem validade nenhuma. E a Constituição hoje só serve para estudo de concurso público. Então, se fosse em tempos normais, eu até acreditava até que nem a família Panta podia se candidatar. Mas eu não duvido que essas cláusulas de barreiras possam até vir a ser removidas no espectro municipal aí, né? Tudo é possível depois da última campanha eleitoral. E eu não tenho certeza, né, se tiver algum advogado aqui nos acompanhando, depois nos tira essa dúvida. A questão dos primos, eu acredito, parece que pode. Então, ele tem o Jackson e o Luciano, que podem ser esses candidatos dele. Eu tenho que consultar, confesso que nessa questão desse detalhe técnico, eu até tenho que consultar se o primo ele pode ser, né? Se for, é um perfil dele manter isso dentro da seara da própria família, né? Então, assim, justamente porque ele precisa do controle político para conseguir ainda a base dentro da cidade, né? Santa Rita, querendo ou não, ainda é uma base política muito forte dentro do cenário de Santa Rita, é inegável isso, né? Então, ele vai precisar justamente disso, e ele precisa de uma pessoa operacional e da extrema confiança dele, né? A Alisson aqui tirou uma dúvida jurídica bastante interessante. O primo pode. Então, é um viés bastante interessante dentro desse cenário, né? Manter essas forças políticas dentro de casa, né? Mas se for, vai ser uma pessoa de alta confiança. Agora, desses nomes propostos, até que você colocou, como balões de ensaio, eu acredito que eles não são nomes que possam construir sentido ainda. Teve a eleição, alguns candidatos saíram para ser testados, especialmente futuramente para o executivo. Como é que tu viu o desempenho deles? Tem o Major Neto, né, que é Major Neto, doutor Joel, vamos lembrar que é Pedrito. Alisson Gomes, eu coloco ele como um cara que tenta futuramente articular uma candidatura. Como é que você viu o desempenho? Esses são os mais visíveis que foram candidatos anteriormente. Eu vejo e a gente vê como possíveis candidatos futuramente. Tem o filho de Zé Paulo também, o Epitácio. Como é que tu viu, de forma geral, como é que tu viu o desempenho deles? Projetando para futuramente disputar uma eleição para prefeito. Hoje, como é uma noite de retrospectiva política e social da cidade de Santa Rita em 2022, eu gostei que justamente a eleição de 2022 ela veio para fazer uma peneira entre homens e os meninos, né? Muita gente que estava pensando que aquilo, né, que as pessoas tinham colocado como seus favoritismos após a campanha de prefeito foi totalmente desmanchado, né? A gente viu pessoas que continuaram estagnadas, outros definharam politicamente, né? E aí eu vejo com muitos. Eu vejo hoje o grupo Zé Paulo hoje é praticamente enterrado politicamente. Não tem mais o que possa ser ressuscitado, isso já foi comprovado, né? Vimos também Nicola, que fez um ensaio bacana, né? Fez uma oposição até bacana, bem basada intelectualmente, juridicamente, mas como eu estava até conversando com um grande político da nossa cidade,
que agora ele foi vereador e agora não, ele disse que o grande problema é justamente esse, que a pessoa ou é populacho demais, ou é intelectualmente demais. E aí, eu justamente tem que encontrar esse meio termo para que consiga justamente alcançar isso. Então, Joel, eu acredito também não houve um avanço, Pâmela não houve um avanço, pelo contrário, regrediu mais ainda politicamente dentro dessa questão desses espaços, né? Aí, foi esse o cenário que a gente pode até desenhar. Mas em contrapartida... tá bom. A participação do aquele Gael. Em contrapartida, a gente viu surgir outros grandes nomes aqui, né? A gente viu representação que saiu das igrejas evangélicas, né? Agora fugiu-me o nome daquela menina agora que saiu como candidata no Eitel Social. Virgínia, foi uma representação que saiu forte. O nome de Alisson saiu forte dessa campanha também, né? Um outro nome que saiu numa perspectiva muito forte ainda também dentro da cidade. O Major Neto não conseguiu aquela quantidade de votos grande, mas conseguiu fazer uma coordenação política muito bacana que deu subsistência para o seu nome continuar. Então, aqueles que não chegaram a lograr isso, mas conseguiram fazer uma articulação política muito bacana que vai conseguir ter algo representativo para prefeito nos próximos 2 anos, né? Então, o que vai ser agora durante esse ano vai ser justamente essas consolidações. O William Lira disse que gostaria de fazer uma pergunta a mim e o Alinhos. Fique à vontade, William. Nós estamos aqui para a gente, se tiver dentro do nosso alcance, a gente responder. Fique à vontade. Eu acho que o William ele foi candidato aqui a vereador em Santa Rita, ele atua na zona rural, especialmente em Beberlândia, e teve uma expressiva votação. Eu acho que teve mais de 700 votos. Mas fica à vontade para fazer a pergunta, se nós soubermos, nós respondemos aqui, nós estaremos aqui prontos para responder. Fique à vontade. Mas só retomando, Marcos Cavalcante faz uma observação bastante interessante também, que o sucesso do prefeito será escolhido o sucessor, né? Será escolhido de suas entranhas. Então, assim, já é uma pessoa que conhece o convívio político da cidade e vivencia o seio da política Panta, né? Ali, da família Panta. Só corrobora justamente hoje o que nós, da área da análise política, vê justamente sair, né? Vai sair de alguém favorável a ele. Ilhos, agora, dado o desempenho eleitoral dos Pantas, Santa Rita caminha para uma oligarquia política familiar aqui? Com certeza surgiu aí a consolidação da força política, né? Ao estadualizar o nome da deputada, isso faz com que justamente fortaleça uma candidatura possível e futura de Panta para um deputado federal, cria ali acessos ao governo estadual para que o governo estadual hoje ele tem essa ampliação da articulação política dentro do município, e aí só fortaleceu esse grupo político. E esse grupo político, ele de uma maneira tão poderosa, ele consegue dividir seus espólios políticos àqueles que conseguiram algum tipo de benesse de apoio com a candidatura dela, a também se fortalecer. Então ela sai fortalecida, ela sai com um nome estadualizado, ele sai ali com uma consolidação política no sentido de uma boa articulação com o governo estadual, né? Apesar de aqui dentro do litoral, o governo estadual de João Azevedo sofreu um revés muito grande, mas a gente vê aí uma consolidação política muito forte e surgindo assim uma nova oligarquia política dentro da cidade. Quem pensar que é o contrário está mentindo ou desconhece da seara política da cidade. Isso é óbvio, está bem latente, e Panta ele vai se aproveitar disso justamente para fazer a consolidação do seu poder administrativo dentro da cidade. O William Lira está confirmando que é o Elton Lira, ele realmente foi candidato representando a zona rural e teve uma expressiva votação. Ele tem uma grande atuação aí na zona rural, Bebelândia, Leolândia, Forte Velho, e aqui manda um abraço. José Alves está nos acompanhando também, Eduardo também está nos acompanhando. Agora, Ilhos, dado essa possibilidade dessa oligarquia surgir aqui em Santa Rita, essa oligarquia política eleitoral, vamos falar disso. Qual será, ou então, qual é a estratégia da oposição? Que armas utilizar para frear ou barrar que essa oligarquia não tome corpo aqui em Santa Rita?
Eu conversei até recentemente com um ex-vereador, e aí uma das minhas perguntas, né, assim, a gente conversou rapidamente, mas aí eu disse, e agora, como é que as frentes de oposições da cidade, se elas existem ainda, elas estão sendo constituídas? Ele disse que a principal barreira da construção é justamente um senso de unidade que ainda não tem. Isso é claro, isso é visível. Santa Rita ainda está ainda com a frente de oposição ainda muito desconstruída por conta dos interesses de cada um, por conta das vaidades de cada um e por conta justamente do senso de baixar as armas e dizer como é que a gente pode articular, né? Somado a isso, ele fala, e eu também concordo, compactou dessa mesma ideia, que um segundo fator que está sendo determinante para hoje não existir uma consciência, ele diz que está tendo essa dificuldade de juntar essas forças políticas para transformar uma frente de oposição, além dessas coisas que eu falei, é justamente também a formação de um nome. Não existe um consenso de um nome que tenha força, um nome que ele tenha uma força para o enfrentamento do mesmo nível que Panta tem, né? Então a dificuldade é essa, criar uma pessoa que tenha a mesma envergadura, porque sem isso vai ser uma visão totalmente púfia, manipulada, né? Então é uma leitura que a gente faz justamente de uma construção de um bloco de oposição que hoje em dia não tem um nome e não tem a articulação necessária, justamente por conta desses enfrentamentos que eu expus, né? Esse será o grande papel de unir essa oposição. Pedrito, Major Neto, que são os grandes nomes, e talvez Alisson Gomes, será o papel dessas pessoas, que eu acho que são esses três os grandes nomes que poderiam formar uma grande frente ampla para enfrentar os pantas? Hoje estamos vivendo um movimento político um pouco diferente. O que está acontecendo hoje? As pessoas têm ampliado o seu domicílio eleitoral, né? E isso aí vai ser uma frente que os pantas vão praticar, né? Vão espalhar a sua liderança política fora dos domicílios eleitorais de Santa Rita. Um grande exemplo é que existe hoje, por exemplo, em Bahia, né? Existe uma forte tendência do esposo da prefeita, que é Luciene Gomes Fofinho, ele disputar a Câmara de Vereador em Cabedelo. E aí ela já também disputar com outra frente política por Bahia, né? Então vai ser muito comum esse tipo de movimento, né? Pedrito saindo de seu domicílio eleitoral de Cruz do Espírito Santo e tentando em Santa Rita. Então, é uma nova tendência que vai estar surgindo aqui, né? Isso não estão inventando a roda, isso é uma prática mais antiga, mas era algo que era muito discreto ainda, pouco consolidado. Mas hoje vai ser bem maior, né? Então, esses nomes que vão estar hoje, eles estão nesse momento no estudo de uma frente política necessária de oposição para ver se os espólios eleitorais depois da candidatura de deputado estadual criará uma coalizão política suficiente para competir no nível dos pantas e conseguir reverter algum tipo de voto e algum tipo de controle político dentro da cidade. Tanto o Elton Lira como o Marindei estão perguntando o andamento dos processos de supostas candidaturas laranjas aqui em Santa Rita. O mais notável é o do Tenente Jair, que foi cassado, e o processo dele está em Brasília, está recorrendo em Brasília. Os outros processos, eu confesso que eu não sei a respeito, eu não sei se deve procedimento aos outros processos, eu peço desculpas, mas eu não sei informar. As outras informações, Arlindo, os processos ainda estão ativos, estão sobre alguns pontos no sigilo, né? Alguns pontos bastante importantes ainda, alguns sigilo, mas grande parte ainda caminhando a passos largos de tartaruga, né? Então, é aquela velha coisa, né? O processo tem gente sentada em cima, então não vai progredir. Quando ele começar a avançar realmente, já vai terminar os outros anos dos 2 anos, né? Mas ele está ativo, não estão ainda de longe de solução, mas caminhando lentamente, até cada vez mais, levantando, recorrendo, os outros que vai caminhando. Então, por isso, assim, não vai
ninguém tem esperança de qualquer avanço desse tempo, nesses processos. O mais adiantado parece que a Botelho já está em Brasília, né? Isso, filho. É o único ainda que ainda avançado, ainda dentro dessa questão, mas os outros ainda estão ainda sentados ainda no avanço ainda. Oi, alguns vereadores, eu não vou dizer muitos, mas alguns vereadores e algumas lideranças políticas aqui de Santa Rita apoiaram candidatos, tanto a deputado federal como estadual, que sequer pisavam aqui em Santa Rita. Então, eu acho que eles nem passavam com os vídeos levantados aqui em Santa Rita. Eles justificavam que era futuramente para projetos que esses candidatos, caso eleitos, trariam para Santa Rita. Ora, como é que esses candidatos, alguns de mandatos, nunca fizeram nada por Santa Rita e de repente ficaram bonzinhos e vão fazer alguma coisa por Santa Rita? Isso cobra para a população que foi no 0800 pensando apenas no projeto? É justamente o uso apenas da justificativa, né? Mas que houve algum tipo de avanço, ou eles trariam algum tipo de benesse, não, né? Já era justamente o acordo de política, das forças políticas, para justamente... Era a troca, é a troca. Né? Eu quero financiar minha vereadora, então em troca eu vou apoiar você. E aí eles tiveram que criar essa justificativa, mas não havia uma coisa sólida, né? Desculpa interromper, sólida para que a gente possa conseguir esse tipo de atuação. Não tem explicação. Pessoal, lembrando que eu não estou dizendo que é ilegal. Eu estou comentando apenas em relação à justificativa. Né? Então, a gente tem que ver se de ilegalidade ou não. Oi, agora, como você viu o encolhimento do vereador Tenente Jair, visto que ele perdeu apoios como o V. Santana, o Renato da Saúde e o Luciano Coxinha? Eu vejo o Tenente Jair menor do que, eu falo menor politicamente, do que ele entrou assumiu o seu mandato. Isso acontece porque ele teve que juntar energia, forças políticas necessárias para que ele conseguisse continuar sustentando sua função como vereador. Né? Isso provocou um desgaste, isso provocou financeiramente um impacto na operacionalização dele, também como vereador, na base política. Então, esse desgaste fez com que corroesse toda a sua força de oposição. Então, foi um expoente de oposição dentro de Santa Rita que sofreu muito, porque toda a energia colocada dele para que houvesse esse senso de oposição terminou direcionado para se manter ainda como um vereador ativo diante de todas as coisas que foi apresentadas. Algumas informações, alguns pássaros começam a cantar, que na verdade ele passou a ser refém do seu advogado. Aí depois ele me responde se isso é verdade ou não, mas os pássaros cantam isso. Exatamente. Existe hoje, dentro do cenário político da cidade, né, quem analisa, que justamente o esvaziamento da força política dele se deve justamente para o custeio dos advogados, justamente para se manter, né, ativo ainda politicamente dentro dessa cadeira. Está consumindo toda a energia dele, a disposição, a projeção que ele tinha, né, justamente por isso. E aí apresentou um desgaste no mandato dele, já no segundo ano ainda, que ainda com menos da metade do processo, já estava totalmente desgastado com isso. E para você, quem termina grande eleitoralmente aqui em Santa Rita, de 2022? Olha só, os Pantas, inevitavelmente, saiu com uma das maiores forças políticas da cidade, né? É o conglomerado de vereadores que conseguiram um espaço exitoso, né? Foi importante porque a gente viu que muitos tinham falácia, não tinha a base suficiente. E aí a gente viu aí saindo grande a base de alguns vereadores, né?
a popularização do nome de Tiene na cidade, com isso aí. Não conseguiu êxito, mas ela conseguiu uma massificação do seu nome, né? A Piquenoce, durante o processo Ivonete, a Piquenoce ali também, a gente pode até dizer, Nicil do Bode. Então, são pessoas que de mandato único, né? A Piquenoce, muitos aqueles expoentes políticos da cidade que trocaram, como diz no populacho, a posição mais do que Kenga, falando no bom cipuada nordestina. Toda semana tinha um político apoiando, né? No final ficou sem credibilidade nenhuma, porque apoiou todo mundo, no final não apoiou nada. Então aí a gente saiu com muita gente engrandecida dentro da Câmara, porque justamente eles apoiaram, tiveram uma linha já determinada desde o início, que já tinha aquilo na cabeça, esse aqui é o meu candidato, esse é o meu deputado, esse é o meu presidente. Isso aí ajudou a facilitar e consolidar. Muita gente saiu grande nisso aí, né? E aí dos bastidores, alguns nomes periféricos que mostraram que poderiam ter ainda, pelo menos, um trabalho para avançar. Como Joelma, ainda faltando muita coisa para avançar ainda dela, ainda, né? A gente viu que saiu mais uma vez baleado a família de Zé Paulo, mas outros conseguiram essa grande projeção, né? Digamos assim. Você falou em alguns que saíram grande. E quem você destacaria como aquele que saiu pequeno? O mais pequeno hoje que a gente pode ter, hoje eu vejo Nicola, né? Se consagraria uma força política grande, mas ele não houve avanço como prefeito, não houve avanço como candidato a deputado, né? Então, assim, saiu pequeno dentro desse sentido. Uma pessoa com boas intenções, uma pessoa boa, bastante articulada. Eu acho a oposição dele uma das oposições mais inteligentes, porque ele traz substância jurídica nessa questão da oposição dele, né? Mas saiu pequeno dentro desse sistema de pessoas. Foi uma das pessoas que mais perdeu dentro desse cenário aí. Quais são as expectativas do cidadão, eleitor, Hidras, para Santa Rita política administrativamente, para 2023? Eu queria justamente como cidadão, e eu acredito que é o desejo de todos, uma Santa Rita com uma qualidade educacional municipal melhor, né? A gente tem competência de fazer isso, tem excelentes profissionais, tem pessoas com know-how suficiente para isso, basta apenas a atenciosidade disso. Acredito que Santa Rita deveria investir numa política de creche mais reforçada, a gente poderia abranger aí um maior quantitativo de creches, uma rede de creches para atender a população, iria impactar a qualidade de vida da população. Eu vejo o sistema cultural santarritense falido, né? Estamos quase aí entrando para o 6º ano de falência cultural dentro da cidade. Não é só uma questão de verba, não era a pandemia, e falo isso com muita propriedade, foi até uma fonte de minha pesquisa, da minha especialização na área de gestão política, e a minha pesquisa prova isso, né? Mas hoje existe uma falência cultural muito grande, e a grande prova é que a gente se resume a pequenos torneios de futebol que teriam um potencial incrível se a gente valorizasse. O grande problema é que a gente torna a nossos poucos expoentes de reféns da prefeitura. A gente te apoia, mas em troca tu vai ser garoto propaganda na campanha do prefeito, garoto propaganda da deputada, garoto propaganda da coisa, em contrapartida, e o atleta tem que aceitar, coitado, porque senão ele não consegue comprar um pote de whey protein, né? Mas aí ele fica amarrado, né? Fica ali, coitados, não tem nenhum voto de aplauso, eu sinto isso, sabe? A gente tem grandes nomes da cidade, no comércio, mas eles não têm nenhum voto de aplauso, de referência. A gente está perdendo, Arlindo, grandes santarritenses que estão nos deixando sem uma lembrança nem de um nome de rua, de uma praça, de um legado. A nossa história está indo embora de Santa Rita. Custa a gente oferecer um voto de aplauso sincero, genuíno, a pessoas que construíram a nossa cidade,
aquele comerciante que vendeu doce de uma maneira artesanal, que é um patrimônio cultural, aquela pessoa que ainda está mantendo vivo um artesanato, aquela senhora que vendeu tantos anos milho na esquina da farmácia, e se tornou ali um patrimônio cultural nosso. Nosso Santa Cruz morto, mas nenhum voto de aplauso por tantas benesses feitas dos atletas que estão morrendo e não são lembrados, né? Gente, pelo amor de Deus, o que tem é loteamento, né, na Arlândia, em Tibiri 2, que merecia pelo menos ser homenagem de voto, assim. Essa minha pesquisa, e nome de rua, para homenagear essas pessoas, né? Vamos eternizar as nossas figuras folclóricas, vamos eternizar aquelas pessoas que de alguma forma contribuíram para a cidade, né? Através de um livro, de uma prova, de como um professor, como um comerciante, como um expoente cultural. É esse o meu desejo como aquela pessoa que é o eleitor. E as expectativas do analista político, Idris? Eu ainda posso, assim, que Santa Rita ainda possa melhorar. Eu hoje não alimento ainda dentro do cenário federal, porque eu acredito assim que hoje a prática da política que hoje é adotada, ela não é mais eficiente para o contexto do nosso Brasil, né? Mas Santa Rita ainda consegue ser reversível. Por que Santa Rita é reversível? Porque ainda é uma estrutura macro, então querendo, a gente pode mudar a realidade da nossa cidade, né? Então, se a gente ainda tiver um compromisso sério, deixar da mesquinhez desses acordos, dizendo, não, olha, você tem que reprovar tudo que venha de Na Edson, do irmão Josivaldo, tudo que venha de qualquer pessoa que se oposição à prefeitura. Não, meu querido. Vamos abraçar, né? Vamos abraçar as boas ideias, vamos tentar avançar, porque o que importa é o benefício para a nossa sociedade. Mandar um abraço para o Silvane. E falando em cultura, entrou agora o Maestro Sandraco, né, que é um grande nome da nossa cultura aqui, e de nome nacional, né? Um grande nome aqui de Santa Rita também. Aqui eu mando um abraço. E também já esteve aqui comigo conversando sobre cultura, sobre a vida dele. Uma grande bagagem e um legado aí de transmissão da cultura dentro do nosso município. Iris, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu quero te desejar um 2023 de muito sucesso. Sabemos, eu sei que 2022 foi um ano difícil para você teve perdas pessoais, mas você é um cara espiritualizado, você sabe disso, você tem uma energia muito boa, né? Você é um cara de grande leitura, é um dos grandes intelectuais aqui de Santa Rita, onde eu digo isso porque eu conheço você, a gente conversa, eu sei do seu potencial intelectual. Te desejar um 2023 de muito sucesso, de muitas coisas boas, a você, a sua família. Quero estender também esses meus votos a todas aquelas pessoas que nos acompanham, que estão inscritas no canal 5 Quadra Nordestina, daqueles que virão também a se inscrever no canal 5 Quadra Nordestina. E eu quero, Iris, com essa sua espiritualidade, que você deixe sua mensagem para as pessoas que nos acompanhou e para futuramente vai nos assistir. Deixa a tua mensagem de final de ano, já te agradecendo, Iris. Obrigado, Arlindo, pela oportunidade dessa fala também. Agradecer a toda a audiência que tem abraçado o Cipuada, né? Espero que um dia não só você possa alcançar o reconhecimento, que já é de praxe, já atingiu isso, mas que ele possa ser celebrado como um patrimônio da nossa cidade, né? O Cipuada, eu vejo isso, e o investimento intelectual que tem feito na educação cultural e política da nossa cidade é sem preço, né? Assim, você já deixou aí um grande legado por isso, né? Só o resgate de você trazer aquelas figuras esquecidas hoje e marginalizadas, mas que tiveram um grande impacto na sociedade, como um barbeiro de uma das mais barbearias antigas dentro de Vargem Nova. Aquilo foi incrível. Eu jamais esquecerei também do resgate da história de vida de meu pai, um dos homens que participou da implantação de abastecimento e esgotamento do Altas Populares da cidade. Foi a pessoa que idealizou o projeto e fez a implantação daquilo ali, e a história dele assim ficou registrada aqui um ano antes de sua morte. Exatamente quando fez um ano, foi quando ele partiu, mas deixou esse legado, essa história
registrada dentro da cidade, assim, dentro dele, assim. Né? E há tantos outros que passaram, que já se despediram, mas ficou registro aqui no Cipuada. É lindo esse trabalho, assim, eu agradeço. E deixando um pouco o analista, falando um pouco mais como o teólogo, meu desejo é que as pessoas, a partir desse ano, possam tentar buscar a unidade, né? Que a gente deixe mais de lado as lutas, as incongruências políticas, né? A gente deixe de apequenar nossos corações, nosso projeto, nossa relação com o próximo, por conta dos expoentes políticos do outro, né? A gente nunca vai encontrar uma pessoa 100% ao nosso pensamento, mas é importante que a gente conviva com essa diferença e celebre justamente esse tipo de diferença como algo que a gente possa utilizar para que o humano possa aflorar, né? Que cada um possa encontrar aí, nesse final de ano, a esperança, o afeto, a força necessária para a batalha do dia a dia, para lutar pelo pão, para lutar pela educação dos seus filhos e pela uma cidade melhor, né? Oremos, né? Oremos pela nossa cidade, pelos nossos representantes políticos, pelo nosso presidente, pelo nosso prefeito, pelos nossos vereadores, independente se você não gosta ou não. Mas aprove a Deus que essa liderança ela possa ter a orientação necessária para conduzir nossa cidade, nosso país e nosso estado para que a gente possa ter dias melhores, né? E venha a acontecer uma mudança de verdade. Eu não alimento perspectiva de acabar com fome, miséria, pobreza, porque o próprio Jesus disse uma frase que ele disse: vocês sempre terão pobres. Então quer dizer que o pobre ele nunca vai acabar. Até o fim dos tempos, o pobre vai ser a persona que sempre vai existir, né? Mas uma coisa que ele fala em contrapartida é que a gente também possa aprender a estender a mão. Que a gente estenda a mão, não só em oração, mas também em ação. Obrigado a todos e um feliz 2023. Obrigado, Iris. Um abraço e um beijo no coração de todos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Arlindo. Tchau a todos.